Olá, está começando mais um bate-papo parlamentar aqui pela TV Câmara, Caxias, canal 16 da NET, direto do Legislativo Caxiense. E hoje a nossa entrevistada é a vereadora Paula Iores, do PSDB, vereadora que também preside a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social aqui no Legislativo. Vereadora Paula, uma honra tê-la conosco novamente. Uma honra é minha, a oportunidade, eu agradeço de estar aqui, podendo estar em contato com a comunidade caxiense. Vereadora Paula, a sua atuação tem se dividido muito entre os próprios mandatos, os próprios projetos, melhor dizendo, que caracterizam o seu mandato, digamos assim, fiscalização, aquela atividade do vereador, mas também uma atenção muito grande às comissões. Essa que eu cito, presidida pela senhora, é recente até na Câmara, começou com um caráter especial temporário e no decorrer da legislatura foi transformada em comissão permanente, dando uma atenção mais focada, digamos assim, da Câmara nas pautas relacionadas à segurança e à proteção social aí num viés um pouco mais preventivo, não só de coerção. Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco o funcionamento da comissão e depois nós entramos então nos projetos, até para situar quem não tem acompanhado tão a fundo essas pautas aqui na Câmara de Vereadores. Bem, de fato, o meu mandato está bastante focado no trabalho em comissões. Referente à Comissão de Segurança, nós atuamos nos 4 pilares, né? O mais forte, sem dúvida nenhuma, é o da prevenção, aonde nós temos projetos junto bastante às comunidades, né? Levando informações, certo? Nós temos projetos que envolvem a articulação junto ao governo, né? Também, no que se refere assim, ao aspecto prisional, ressocialização, né? Até mesmo temos projetos para a gente aumentar o número de vagas prisionais. São projetos, Fábio, que eles não ocorrem do dia para a noite, mas tem que ter alguém cuidando disso, porque o que a gente não quer é que em Caxias chegue a acontecer de ter presos em delegacias, né? Então, esse é um projeto que está encaminhado. A gente tem também projeto para ter socialização de presos, ter trabalho com mão de obra prisional. Temos projetos para a gente trabalhar muito forte a juventude, através de aprendizagem profissional, porque a evasão escolar é um problema muito sério que resulta em criminalidade. O jovem precisa ficar na escola. Então, o papel da comissão aí é muito de articular, de fazer projeto e de encaminhar. A senhora tem tratado de pautas executivas, no sentido de implementação de políticas públicas na área da segurança, o que não compete ao vereador. Então, a senhora começa agora o papel da comissão. Onde que a comissão entra nisso, até para esclarecer quem nos acompanha, que muitas vezes o cidadão cobra do vereador atribuições que não competem a ele, né? O papel é todo de articulação, né? Porque muito da segurança pública, né, está ligado ou à comunidade ali no dia a dia, que a gente tem então um contato através das lideranças de bairro, através de ações antes do Covid, com audiências, né, com reuniões de trabalho, com ida até os bairros. Agora, depois do Covid, a gente tem feito um papel mais virtual, né? E com esses projetos que eu citei, articulando junto ao governo do Estado, mesmo quando o governo não era do meu partido, né? Nós tivemos várias vezes lá sentados com o governo anterior nestes projetos. A senhora se refere à administração do ex-governador José Ivo Sartori e agora com o governador Eduardo Leite. Exato. Com relação né, eu acho sempre importante falar da importância das comissões na Câmara de Vereadores. Nós temos 11 comissões temáticas, que é onde a gente acolhe todos os tipos de problema da população. Então, além da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, também eu integrei o ano passado, desde o início do mandato, a Comissão de Saúde, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Hoje eu estou também na Comissão da SEDUT, né? Que tratamos de toda a questão do transporte público, o plano diretor. Foi um projeto importantíssimo ano passado, o plano diretor.
E este ano, inclusive um dos meus projetos, aí não foi da SEDUT, foi meu, foi a atualização da lei do transporte público em Caxias do Sul, que ela era de 1957, Fábio. E nós fizemos uma atualização que nós tínhamos já que ter feito, a cidade já tinha que ter feito, a Câmara de Vereadores, porque a atualização, a lei federal é de 2012. Então, nós encaminhamos um projeto que, inclusive, hoje está junto. Ontem teve reunião no Conselho Municipal de Trânsito, olhando para o nosso projeto, o projeto da renovação do transporte público em Caxias do Sul. Já que a senhora cita isso, recentemente a Câmara aprovou a prorrogação do contrato da Visat, da concessão do transporte coletivo, por pelo menos mais um ano, no sentido de que havia uma certa demora, algumas dificuldades na evolução do próprio edital, de uma licitação nova para o transporte coletivo, e a senhora traz a proposta de atualizar regramentos também. Dentro dessa discussão, há chances de o debate evoluir, deixar algum, digamos assim, um debate mais maduro para a próxima gestão que se inicia em 2021, no sentido de remodelar o nosso plano de transporte em Caxias do Sul? Olha, Caxias carece de um plano de mobilidade, né? Porque o transporte não é só concessão de ônibus, né, vereador? Exatamente. Então, isso é uma discussão que já deveria ter havido. Como venceu em maio o coletivo, a gente insistiu muito, inclusive a comissão, a SEDUT fez audiências públicas, né, para puxar esse debate. Agora, o executivo ele tem como propósito fazer ainda esse ano esse edital. O que a gente vem propondo é que, de fato, haja a transparência em todo esse processo, que possa ser verificado com a necessidade que precisa. É um contrato que é para mais 10 ou 20 anos, inclusive no projeto esse que nós atualizamos, é para mais 20 anos, 15 podendo renovar 25. Então, quando a gente pensa num projeto de longo prazo, né, e de transporte público poderão ter grandes investimentos, nós temos que pensar na atualização de modais que estão presentes em outras cidades. No Brasil já tem 11 cidades que têm ônibus elétricos. E nós temos a fabricação de ônibus elétricos aqui em Caxias. Então, são, entre outras coisas, né, exemplos que a gente... Isso tudo tem que ser pensado num edital quando tem um assunto, quando tem um contrato que dura tanto tempo, né? Se vai haver tempo ou não, a gente não sabe, né? Mas é muito importante que ele seja feito com muita qualidade. Vereadora Paula, mudando um pouco de assunto, um projeto de lei de autoria sua começou a tramitar aqui na Câmara Municipal há algumas semanas, que diz respeito à criação de um comitê de resolução de disputas. Comitê de resolução de disputas, voltado a fiscalizar contratos públicos envolvendo a sociedade civil e por aí afora, na linha de transparência e mais agilidade a procedimentos do setor público aqui em Caxias do Sul. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco isso. Bem, essa legislação... ela existe em grandes cidades já no Brasil, e eu entendo que Caxias é uma grande cidade. A gente precisa pensar como uma grande cidade, né? Contratos feitos com o Banco Mundial, por exemplo, já é exigido que esse tipo de contrato, isso é exigido no contrato, né? Como que ele funcionaria? Quando... dentro de um contrato público, que envolve o público e o privado, já faria parte do contrato a existência desse comitê, que ele é composto por técnicos na área, né, do contrato e advogados. Não são cargos públicos, são cargos técnicos. Eles já fazem parte do custo do projeto, porque essas pessoas terão um papel de acompanhar o cumprimento desse contrato. No que se refere a prazos, a pagamento, a transparência. Elas não fariam parte da empresa licitada. Elas são indicadas. O governo indica alguém e a empresa contratada indica pessoas também. Ok.
digamos, seria uma comissão paritária entre a empresa licitada e o agente que contrata. Seria por aí? Eles têm que ter conhecimento técnico sobre aquele assunto e jurídico. Por isso que se indica que sejam, né, faz parte do projeto, que sejam técnicos e advogado. Eles têm, como eu te disse, eles fazem parte, o edital, tudo acontece antes. Eles não fazem parte do edital, eles são contratados para fiscalizar, para acompanhar a execução daquele contrato. Vamos pegar um exemplo, Fábio. Nós tivemos agora toda essa dificuldade com a UPA Zona Norte, né? Que a gente viu agora, tem valores, né, que estão sendo discutidos, tem o pessoal avisando que vai sair, lá pelas tantas tinha dúvidas em relação a medicamentos. A senhora se refere à desistência da atual empresa gestora que ganhou a licitação, que desiste do contrato, e aí há uma indefinição atual de saber, bom, o poder público vai reassumir o controle, delegará a outro órgão, faz licitação, e estamos tratando aí de uma unidade que, enfim, atende muitas pessoas. Tudo isso que tu está falando gera um grande custo para o município, que é a possibilidade de ficar sem atendimento, que é estar de uma hora para outra indo atrás, que é identificar se esses valores que estão envolvidos, se foram depositados ou não foram depositados. Dívida trabalhista. Exatamente. Se tem esse comitê, né, existente, se nós já tivéssemos essa lei em vigor, todo esse trâmite seria o papel deles acompanhar ao longo de todo o contrato. As pessoas podem dizer, mas mais um custo? Isso é investimento, porque tem tanta coisa no poder público andando paralelamente, é comum a gente ver perda de prazo né, no cumprimento de obras, descobrir que, por exemplo, nós tivemos um caso que a empresa que foi contratada para fazer a higienização das escolas, eles não estavam pagando todos os direitos dos funcionários. Então, eles recebiam do município, mas não repassavam tudo aos funcionários. Né? Então, quantas coisas acontecem que acaba que o município não cuida de tudo isso. E de forma solidária o município pode entrar como, digamos, o responsável de ter que pagar a dívida de uma empresa licitada que ficou para trás. Né? Isso é um risco, né? Mas eu acho que o grande custo é o ficar sem o atendimento, né? É não ter o serviço no prazo que precisa. Então, esse projeto é uma coisa inovadora, né? Na verdade, ele existe no Brasil em grandes cidades, né? Pelo que nós pesquisamos, mas entendemos que frente aos grandes contratos que a gente, como cidade grande, vem firmando, ele pode nos trazer uma segurança jurídica, financeira, operacional e especialmente de estar atendendo a população no que foi contratado. Vereadora Paula, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O projeto, então, que visa criar um comitê de resolução de disputas aqui em Caxias do Sul já está tramitando. Nós vamos acompanhar aqui pela comunicação da casa, enfim, já deixo o convite para que a senhora retorne dentro em breve para prestar mais esclarecimentos da evolução deste e de outros assuntos. No que eu devolver a palavra à senhora, para uma saudação final, digamos assim, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos e e-mail para que quem está nos acompanhando possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bem, nesse momento eu não poderia ocupar o espaço de outra forma que não pedir para que a nossa população se cuide, né? Estamos de máscara aqui. Estamos de máscara, né? Nós temos uma cidade, graças a Deus, que os números ainda não são assim tão graves, mas eles vêm crescendo. O vírus é invisível, então é uma responsabilidade de cada um de nós. Os governos estão trabalhando, emitindo decretos, mas é a nossa atitude que vai fazer a diferença para a gente não deixar crescer essa situação, né, que está tão difícil no nosso país. É muita gente morrendo, né? E nós temos que nos cuidar. E cada um de nós, cada um que nos assiste, tem que se cuidar e ajudar a cuidar da sua família, do seu entorno. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Paula Iores, do PSDB,
ela que também preside a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social aqui no Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.